Olá, gigantes! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que acompanha a gente, independente do horário que você entra no nosso canal do YouTube para ver as nossas entrevistas. Aliás, muito obrigado porque semanalmente temos mais inscritos, mais gigantes fazendo parte dessa família. Do meu lado, a linda, a maravilhosa, a inteligente minha amiga Paula Azar. Tudo bem, Paulinha? Tudo bom, ele está aproveitando a pauta do inteligente. Hoje vocês vão entender por quê. Como tá? Tudo bem? Tudo ótimo, Pedro. E quem é o nosso gigante de hoje? O gigante de hoje é Luiz Fernando Batistella. Ele veio trazer à tona um assunto que mexe com o nosso imaginário, mas é um assunto muito sério, a inteligência e a contra-inteligência. E já logo vamos pensando nos filmes do James Bond, mas é muito mais profundo que isso. O comandante Batistella foi oficial da inteligência da Marinha do Brasil. Hoje ele está na reserva e é CEO da empresa Bravos Consultoria. Batistella foi chefe do Estado-Maior do Distrito Naval de São Paulo e por um tempo esteve à frente de segurança no maior porto do país, o Porto de Santos. Autor do livro lançado recentemente Contra a Inteligência 4.0, que já virou um best-seller. Obrigada por ter vindo, comandante Batistella. Obrigado, Paula. Obrigado, Pedro. Me sinto extremamente honrado de estar aqui, com muita franqueza. Muito obrigado pela oportunidade. Batistella, o que é ser um agente da inteligência e contra-inteligência? O que é ser um agente? A palavra agente, ela remete a uma série de necessidades aí de a gente conceituar, né? Normalmente essa palavra é utilizada genericamente, mas tecnicamente o agente que atua num serviço de inteligência é uma pessoa que recebeu preparos específicos para conduzir operações de inteligência ou de contra-inteligência de uma maneira muito técnica. É aquela pessoa que, digamos assim, sabe entrar em lugares que estão um pouquinho fechados, é aquelas pessoas que detêm aquela capacidade de aplicar uma técnica de engenharia social para extrair algum tipo de informação que alguém não deveria revelar e tem capacidade de memorização, por exemplo. Então, o agente que a gente ouve falar muito, principalmente dos filmes então e dos livros americanos, tem um pouquinho de diferença em relação ao Brasil. Só para fazer já uma contextualização, que eu explico no livro, agent, utilizado como nomenclatura dos serviços de inteligência americana, normalmente é uma pessoa acreditando que esse serviço de inteligência está atuando num outro país. Então vamos falar assim categoricamente, a CIA operando na França. Ela tenta então recrutar um agente, provavelmente um francês, independente de onde essa pessoa possa vir trabalhar, seja um agente público, um funcionário do governo francês, ou até mesmo um empresário, em que alguém que é um controlador da CIA tenta, por meio dessa pessoa, que na literatura americana é chamado de agente, certo? Acaba provendo informações que, por exemplo, aqui como eu estou usando, hipoteticamente, os americanos desejam receber. O agente brasileiro, como é utilizado normalmente no Brasil, o equivalente nos Estados Unidos chama operative. Então, aqui na nossa realidade, o agente de campo é aquela pessoa que tem técnicas especiais para obter o dado que se chama de dado negado. Ele vai fazer a busca do dado. E aí é um outro termo que há uma certa dúvida, às vezes, no emprego de algumas pessoas. A coleta do dado e a busca do dado. Coletar dados é tudo aquilo que nós fazemos na internet, nas redes sociais, é aquilo que está aberto, porque são dados abertos, nas fontes abertas. O dado que é negado, a ação necessária para obtê-lo se chama de busca. E o agente, então, é a pessoa que tem essas técnicas. Que vai a campo, né? Que vai a campo. E qual a diferença do agente de inteligência e de contra-inteligência? A contra-inteligência, ela vem para corroborar com a inteligência ou ela vem fazer para ver se é isso mesmo? Qual é a diferença de um com o outro? Então, eu vou sintetizar um pouquinho. No Brasil, o termo atividade de inteligência ele é subdividido em dois ramos, inteligência e contra-inteligência. É o que nós chamamos de
as duas faces de uma mesma moeda. Então, a sua inteligência atuando sobre, por exemplo, alguma coisa relacionada a algum serviço do meu país ou da minha empresa, sua inteligência. A minha contra-inteligência se presta a me proteger da ação da sua inteligência. A recíproca é a mesma. O meu serviço de inteligência deseja obter alguma informação relativa ao seu país, à sua empresa. A sua contra-inteligência quer se precaver disso. Então é esse duelo entre inteligência e contra-inteligência. Quando a gente olha para dentro da nossa própria agência, esses dois campos devem trabalhar unidos, em prol dos interesses, e aí pensando em Estado, nós estamos falando do Estado brasileiro, governo, Estado. Uma agência de inteligência deve atuar com esses dois braços, inteligência e contra-inteligência. Normalmente, um serviço de inteligência ele tem um terceiro braço, que é o braço operacional. É ali que está o agente. É ali que o agente ele recebe a formação e atua. Depende do serviço. Ele pode atuar tanto para a inteligência que necessita de um dado negado, quanto para a contra-inteligência que precisa levantar algum tipo de informação para se precaver. Então, o agente, dependendo do serviço, o agente pode ser só atuando em função da inteligência, o agente atuando só em função da contra-inteligência, ou eventualmente atua de acordo com as necessidades que o serviço identifica que ele tem que usar do agente de campo, em campo, para buscar algum dado em proveito, seja da inteligência, seja da contra. E qual que é a diferença entre o agente de inteligência e o espião? Ou é a mesma coisa? Essa é uma excelente pergunta, Pedro. Eu faço questão de ressaltar que não é a mesma coisa, certo? Embora tudo isso esteja imbricado no todo um trabalho de um serviço de inteligência, nem todo agente pratica espionagem. Nem todo agente está cometendo o ato de espionagem que, em suma, é um ato delituoso. É um ato de ilegalidade porque, de alguma maneira, eu vou tentar subtrair alguma informação do seu governo, do seu estado, do seu país, da sua empresa, de uma maneira ilícita. Eu vou praticar algum ato, por exemplo, de tentar uma intrusão na sua sala, de colocar um pendrive no seu computador, ou até mesmo de fazer uma invasão cibernética no seu computador para tentar extrair alguma coisa que está ali e é do meu interesse. Bem, eventualmente eu posso começar a ter uma relação de conversa com você, principalmente baseado em técnicas de engenharia social, que eu venha a conseguir essas informações e que você venha até falar livremente, abertamente. Aí tem os fatores de motivação. Então o agente, ele vai respaldado pelo seu serviço, então ele está agindo aos auspícios, vamos dizer assim, de uma diretriz interna da sua agência que autorizou ele a ir a campo, buscar um dado negado. E nem sempre ele vai estar fazendo isso de maneira ilegal ou delituosa. Existem técnicas para se obter isso e que nem todas elas são ilegais. Agora, quando a gente vai para a espionagem clássica, né, e aí a gente tem, por exemplo, as formas de obtenção. Você quer ver uma forma? O lixo. Há muita obtenção de dados em lixo. A gente tem aquele papel impresso que vai para a lixeira, não é triturado, e depois alguém lá na companhia de recolhimento de lixo, porque sabe que tal dia o caminhão passa, ele já está de olho na caçamba do lixo, ele vai lá e consegue mais ou menos mapear quando que uma pessoa da limpeza está jogando o lixo fora, e ele vai filtrar aquele lixo e acaba encontrando um papel que tem uma informação sensível. Obviamente que a gente pode entrar numa certa discussão. Isso é ilegal? Essa ação de ter ido buscar esse dado é ilegal? Ou quando você está no aeroporto sem se dar conta que você está tratando de um assunto extremamente sensível, você está conversando ao telefone, ou você está manuseando um documento no assento do seu avião, só que a pessoa que está ao seu lado, ela sabia que você ia comprar aquele assento, que você ia estar naquele voo, e ela se senta ao seu lado e escuta a sua conversa, ela vê o papel que você está manuseando.
Bem, obviamente que a gente está... E o papel da contra-inteligência é evitar isso, é dizer para as pessoas, tomem cuidado. No seu livro você dá a dica de quando chegar no aeroporto, tomar cuidado com o que se fala, porque tem alguns equipamentos que pode subtrair. Fala, por favor. Ambientes de aeroporto devem se tomar muito cuidado, porque a pessoa chega... Às vezes nem passou pela imigração, mas ali já tem um sinal de Wi-Fi, ou ela consegue o próprio sinal de 4G, 5G do aeroporto e ela já conecta. E é o que eu digo, né? Chegamos bem, estamos aguardando as malas. Aí a gente entra na palavra alvo. Digamos que você seja alvo de uma determinada operação de inteligência de um outro país. Essas pessoas que sabem que são alvos, ou vamos pensar num grande empresário, uma pessoa que detém muitas informações a respeito de um determinado business, ele pode estar sendo monitorado a partir do momento que ele saiu do avião. E ao conectar, ele acredita que está se conectando à rede de telefonia local. Sim, só que antes disso esse sinal pode passar por uma ERB, uma estação radiobase móvel, que pode ser operada pelo próprio serviço de inteligência daquele país, ou até mesmo pela polícia, digamos assim, a gendarmerie ou a polícia federal daquele país, de tal maneira que ali já se começam a obter dados acerca desse tráfego de mensagens dessa pessoa que chegou no aeroporto e está sendo monitorada. Eu falo por mim, quando eu era adido, eu visitei um determinado país, eu prefiro não citar o nome, mas eu sabia que eu ia estar sendo monitorado. A viagem ela era anunciada, eu tinha passaporte diplomático, eu estava sendo recebido, inclusive, pelo próprio adido brasileiro que estava nesse país. Mas eu sabia que eu ia estar sendo monitorado. Era óbvio, adido de defesa de um país X indo para outro país. Era óbvio que o país de destino que eu estava indo visitar saberia, olha, está vindo aqui um adido de defesa. Então, eu já tomei esses cuidados. Todo adido militar é da inteligência? Não. Respondendo... Mas eles têm essa prerrogativa? Respondendo tecnicamente, não. Pelo seguinte, eu posso dizer assim, com essa firmeza, eu tinha já servido no Serviço de Inteligência da Marinha quando... Agradeço aqui publicamente a Marinha por ter me indicado para exercer esse cargo diplomático como adido de defesa. Eu representava a Marinha, Exército e Aeronáutica no Senegal, Benin e Togo. Só que eu já tinha passado pelo Serviço de Inteligência da Marinha. Então eu tinha já, não posso negar, eu já tinha um bom aprendizado dessa atividade de inteligência. Nem todos os adidos, quando são designados, passaram pela inteligência. O que acontece é que quando você é indicado para ser adido, você faz uma série de cursos. Você recebe uma série de... Você tem que se preparar para ser adido. E nessa preparação, uma das coisas que é feita é, olha, atenção, vocês vão exercer um cargo diplomático, vocês não podem fazer nenhuma busca. Então o adido sabe que ele não pode querer dar uma de espiãozinho no país dos outros, isso é um problema gravíssimo. Tem um caso recente agora que o adido de defesa de um determinado país, Rússia, foi expulso de um país porque ele, segundo, se eu não me engano, foi na Inglaterra, ele foi expulso. E aí é aquilo, por favor, deixa o país. A Rússia acho que é o país que mais investe, né, na questão da espionagem. A Rússia tem estado em evidência nos últimos 2-3 anos, principalmente depois do conflito que se iniciou, lamentavelmente, aí entre Rússia e Ucrânia. E isso são dados que estão no noticiário internacional. Então, eu relato aí números da ordem de 400 e tantos diplomatas russos que em diferentes países foram sendo convidados a se retirarem. E aí é que está, né? A pessoa tem status diplomático, ela está coberta por uma determinada convenção, então ela acaba não sendo processada pelo ato da ilegalidade, né, do delito, se ele está envolvido em atos de espionagem. É convidado a se retirar, tem tantas horas, tantos dias para deixar o país. Esse é o protocolo internacional. Então, finalizando a sua pergunta, os adidos brasileiros recebem treinamentos para não conduzirem nada que possa ser motivo de suspeita
de alguma ilegalidade no país no qual ele está acreditado. Mas a gente tem visto aí que, principalmente na Europa, tem acontecido muita coisa. Teve um militar italiano, foi condenado a 30 anos de prisão na Itália, porque em 2021 ele foi flagrado entregando os documentos sensíveis da OTAN para um agente russo, chamemos assim. Às vezes a gente usa a palavra agente para generalizar, mas um recrutador russo que o estava recrutando para colaborar com o serviço de inteligência russa. Esse italiano estava sendo monitorado, foi preso e foi condenado, acho que a 30 anos de prisão. Então realmente tem muita coisa acontecendo na Europa hoje. E o lance dos agentes, dos espiões vivem no nosso imaginário. James Bond, Missão Impossível. Jason Bourne. O que isso tem de verdade e de inverdade? Porque tirando a pirotecnia toda que o cinema precisa, porque assim, você veja o Putin, por exemplo, como quem vai contra ele acaba tendo azar. Não é? Acontecem acidentes. Um avião que caiu. Avião se cai. envenena com uma bala. É uma coisa engasga, maluca. Exatamente. Isso é um guarda-chuva que tem uma ponta venenosa. Isso é um trabalho de inteligência e de espiões que acontece mesmo. Isso é mais normal do que o que a gente imagina ou não é? Vou voltar um pouquinho na origem da sua pergunta. A arte imita a vida e a vida imita a arte. Eu, particularmente, desde quando eu comecei assim, eu fui convidado para servir no Serviço de Inteligência da Marinha. Eu fiz cursos. Eu acho fundamental dizer isso porque você tem que estudar, você tem que aprender. Então é o que eu falo de ética, moral, a sua conduta ética, a sua conduta moral nesse tipo de trabalho. Então você também vai começando a aprender isso, estudando, lendo. E os filmes acabam sendo uma certa, vamos dizer assim, recomendação. Assistam esse filme, assistam aquele filme, vejam isso, vejam aquilo. Aí eu digo o seguinte, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não acreditar que aqueles filmes hollywoodianos são a mais pura realidade do mundo. Será que tudo que passa no filme Inimigo do Estado é verdade? Esse filme é um filme emblemático. Pois bem, eu acredito que determinados filmes apontam determinadas tecnologias ou operações que você fica se perguntando, será que o diretor desse filme, o Spielberg desse filme, ele inventou tudo isso da cabeça dele? Ou será que alguém orientou ele sobre uma determinada operação, sobre como que certos cenários se desenvolvem na vida real nesse ambiente? Então eu vejo assim, tem que ter uma certa dosagem, tem que ter uma certa... Eu acho que tem que assistir o filme com um pouquinho de vacina para não ficar acreditando em tudo que você vê de Jason Bourne, por exemplo. Mas determinados temas te obrigam a refletir. Será que isso tem fundamento? Então, por exemplo, tem um filme muito interessante que é o filme A Escuta, The Listening. Esse filme é de 2000 e pouco. É um filme que, num certo momento, a conexão que eu quero fazer, se é verdade que uma determinada agência, que ali não é citado diretamente como sendo a NSA, que é a National Security Agency, que é uma das mais poderosas na área de inteligência de sinais, que eu diria que é a mais poderosa dos Estados Unidos, se ela tem toda aquela capacidade de escuta que o filme mostra. É um filme italiano, é um filme muito interessante. Mas o contexto do filme te obriga a pensar assim, será que o meu celular não está me ouvindo? E hoje parece que se a gente... E hoje parece assim, que se a gente ficar falando muito uma determinada palavra, não sei porquê, depois parece que o Google começa a mostrar aquilo ali, né? Uhum. Opa, onde é que está essa inteligência por trás disso? Então eu até faço uma certa crítica, né? Desculpa, aos jornalistas, que depois, em 2013, quando o Snowden fez o que fez, que é questionável
por um lado ético, se foi correto ou não, mas eu digo, olha, mas já tinha tecnologias em filmes que eram mostradas que o que está se falando hoje em 2013, lá em 2006 já se sabia. E aí eu estou fazendo fui fazer essa reflexão depois do filme, muito tempo depois, 2015, 2016, agora quando eu escrevi o livro dizendo assim, poxa, acho que tem coisas nos filmes que podem traduzir a realidade, mas eu sempre digo, tem que ter um pouquinho de parcimônia, porque senão aí a gente entra no espiral da teoria da conspiração, achando que tudo é assim, então tem um pouco de exagero também nos filmes hollywoodianos. Porque o bom trabalho da agência, ele começa e termina sem ninguém ficar sabendo, né? Esse é o grande sucesso, é você entrar e sair como se nada tivesse camuflados. acontecido. Isso para o governo e até para dentro de empresas, né? Então isso pode estar acontecendo a todo momento. Você disse tudo, Pedro. Você acabou de dizer tudo. Você resumiu. Nesse tipo de serviço não pode ter marketing. Sim. Não é para aparecer. Que é a única coisa que eu acho que difere do jornalismo, porque eles andam muito parecidos, né, Baticella? Por exemplo, vocês têm a 5W2H. Eu sou fã disso. Que são as mesmas perguntas que nós jornalistas usamos como lead, que é o que, quando, como, porquê. Eu não sei se os jornalistas novos sabem muito dessa artimanha, mas nenhuma notícia se não tiver o lead ali no começo, primeiro parágrafo, você tem que ter todas as informações. O que é, quem, quando, onde, por quê. Que o serviço de inteligência que eu vi, que é esse 5W2H que vocês usam, é igual. Só que a nossa diferença é que nós levamos o assunto à tona e vocês se camuflam. Né? Vocês não podem deixar, porque os nossos interesses são diferentes, que é o que diferencia, né? Como trabalhar de forma sigilosa nesse quesito? É uma condição que eu chamaria de sine qua non de serviço de inteligência, né? Os serviços de inteligência, por natureza, devem trabalhar de maneira sigilosa, de maneira porque para que existe um serviço de inteligência? Subentende estatal, serviço de inteligência estatal, tá ok? Agência Brasileira de Inteligência, CIA, MI5, MI6, Mossad, DGSE, francesa e tal. Elas foram se desenvolvendo ao longo aí da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e hoje são o que nós sabemos, para assessorar o tomador da decisão. Leia-se, o presidente, o primeiro-ministro, enfim. Então, entende-se que esses serviços eles devem agir em prol dos interesses dos seus respectivos estados. Então, se a gente tomar primeiro como esse caminho. Porque no meio privado, bem, a discussão pode ser um pouquinho diferente. Aí, nesse trabalho no meio estatal, em que as agências devem operar, a gente cai num outro campo muito interessante, que é o controle da atividade de inteligência. Essa atividade ela também tem que ser controlada. E o ideal é que o controle ocorra pelos órgãos, na minha visão, legislativo. É o poder legislativo que deve fiscalizar a atuação da atividade de inteligência, que ela está diretamente subordinada a quem? Ao poder executivo de um país, seja primeiro-ministro, presidente, rei, enfim, é quem manda o presidente. Mas é inerente o sigilo, ou o que se chama de secretismo. Agora, olhem que interessante. Enquanto isso foi mais ou menos a tônica dos anos 80, 90, 2000, quando que se imaginaria uma CIA atuando no LinkedIn? Tendo página no LinkedIn, no Instagram? Quando que você pensaria que essas agências estariam hoje tendo participação em redes sociais? Isso... Fazendo marketing, né? Quando eu entrei para o serviço de inteligência, isso era impensável. E eu mesmo, para poder chegar ao ponto de me lançar como consultor e passar a tratar desse assunto, eu tive que quebrar essa barreira, porque eu fui doutrinado a não
ser público sobre esse assunto. Então, aí tem também a palavra que cai bem, é um certo dilema. Como ser público, visível e, ao mesmo tempo, o seu trabalho estar todo sob o sigilo, sob a compartimentação. A gente não pode pensar em iscas? Desculpa, Paula, o que você chamaria de iscas? Você coloca para ser divulgado o que você quer que as pessoas pensem. Bom, então agora você... Porque te dá uma outra forma de informação a respeito daquilo. Bom, perfeito. A palavra isca, agora eu compreendi bem o que você... Claro, você lança a isca, né? Ou seja, isso provavelmente está envolto a uma operação que foi planejada para lançar essa isca e alguém, entre aspas, fisgá-la. Bom, veja o que aconteceu, a questão aí de uns 6, 7 meses, talvez, a CIA fez um trabalho, um vídeo gravado em russo, que foi divulgado, se eu não me engano, principalmente no Telegram, para atingir o público russo, para recrutarem russos descontentes com o governo de Putin. E foi uma ousadia na minha visão, na minha maneira de pensar isso. E o Putin contratou os mercenários, né? Os Wagner, agora na guerra na Ucrânia, e aí se viraram contra eles, né? Esse é um tema sensível, né? Pois é. Mas isso pode acontecer, de você contratar como é que vocês falam? Vocês captarem alguém. Private military companies. E ele virar um agente duplo também. Bom, então vamos lá, Paula. Você levantou uma boa lebre, você levantou uma boa questão. Primeiro que o grupo Wagner, ele é, vamos dizer assim, daquilo que eu sei, ele surge, claro, na Rússia, mas não foi o primeiro. As primeiras empresas de Private Military Companies nascem nos Estados Unidos, por conta das guerras, dos ocorridos de envolvimento dos Estados Unidos no Iraque. Uhum. Então aí tem empresas grandes que foram contratadas pelo próprio governo dos Estados Unidos para que pessoas, muito provavelmente com formação militar, que sabem manusear armas, enfim, armamentos e tal, fossem utilizados literalmente naquele fronte de batalha. Então não foi uma invenção russa isso. Eu até onde tenho conhecimento, essa concepção nasce mais nos Estados Unidos, oscilou um pouco, teve empresa nos Estados Unidos que ficou um pouco com a imagem atingida por causa dos casos de tortura no Iraque. Bom, mas aí agora nós vamos para a realidade hoje do grupo Wagner, que é tido como uma Private Military Company, que em geral são chamados de mercenários, é um termo muito que precisa ser bem analisado. Precisaria se saber, eu não tenho esse conhecimento, da forma como a utilização dessa empresa no governo de Putin ela é feita. Agora, em relação, esqueci o nome do antigo, vamos dizer, CEO, diretor, dono, o responsável do grupo Wagner, que morreu num acidente aéreo meses depois. Né? Então, aquele levante, aquele motim, não me convenceu. Não me convenceu. Eu estou falando pelo que eu vi no noticiário internacional, pelas reportagens, sejam elas as mais variadas que temos aí de vários países. As cenas daquele retirada das trincheiras. Todo aquele levante que aconteceu e a própria reação do governo russo não me convenceu. Eu não lembro mais o nome desse senhor falecido, mas... Perigosinho, era uma coisa assim... Pregozinski, alguma coisa. Eu não consigo ter certeza das verdadeiras motivações que o levou a fazer aquilo. E outra coisa, tenho absoluta certeza do que eu vou falar.
o Grupo Wagner não está presente só na Ucrânia. Ele está presente fortemente na África, no Mali, no Níger hoje. Contratado pelos russos. Pelo governo. Porque aí subentende-se que haja uma ligação governamental. E como é que você garante, por exemplo, que a agência está trabalhando em prol do país e não em prol de quem está no poder? Porque também é uma coisa que é difícil de controlar. Se você não tem muita informação sobre o trabalho que acontece na agência, a agência existe, como você falou, para defender o interesse desse país. Desse Estado. Desse Estado. Como que a gente faz para ter um controle sobre isso, para não estar sendo usado por um grupo de poder que está interessado em política, que são interesses não exatamente do Estado? O exercício tem que ser constante. Essa também é outra pergunta bastante delicada, é uma questão muito sensível, porque, na verdade, quando você trabalha com serviços de inteligência e dependendo da capacidade, capilaridade, da capacidade de obtenção de dados, obviamente que isso permite à própria agência ter, então, mais capacidade de assessorar o decisor. É fundamental, e dos exemplos que nós temos, Estados Unidos, né, que lá tem as comissões, a comissão do Congresso americano, que faz essas fiscalizações, enfim, esse trabalho de acompanhamento, a gente tem um sistema, então chamamos de pesos e contrapesos, ou um freio em relação a isso, que no Brasil é a SECAI, que é a Comissão de Controle da Atividade de Inteligência. Então existem deputados federais brasileiros, eu não tenho agora certeza se inclui senadores, mas com certeza deputados federais que têm essa obrigação de fiscalizar as atividades praticadas pela nossa agência, que é a ABIN. Mas, Batistella, e como a gente vai saber que eles vão polarizar aí também nas informações? Olha, o que eu vejo do caso brasileiro, primeiro, o nosso serviço de inteligência, hoje, ele é um serviço de inteligência pouco valorizado. A sociedade brasileira em geral, a grande maioria nem sabe que existe. Quando existe, se vale de termos pejorativos, arapongagem, X9, e o que fica assim, a percepção, ainda mais eu que estive em Brasília durante 5 anos, tudo, é que ao se tratar do assunto, a maioria, e isso vem muito da nossa imprensa, infelizmente eu tenho que falar isso abertamente, se refere a assuntos de inteligência e, lamentavelmente, sempre retrocedem para o passado de 64, governo militar, ditadura, opressão, AI-5, aquela coisa toda. Houve erros? Houve. Houve falhas? Houve. Aconteceram coisas como Rio Centro. É um episódio lamentável. Rio Centro é um episódio lamentável. Oi. Não tem como não aceitar que foi um episódio lamentável. Mas isso parece que criou uma âncora em que hoje nós estamos em 2024 e quando vai se falar de inteligência tem que remontar a 1964. A gente tem que pensar para frente. Então, para evitar o uso político da atividade de inteligência, a primeira coisa eu acho que é na academia, na formação dos nossos profissionais na área da justiça, na formação para juiz, desembargador, enfim, ou até mesmo um trabalho de conscientização no nosso Congresso do que é essa atividade, acabar com esse estigma de arapongagem, entender que o que a atividade de inteligência faz é em prol do próprio país, e isso é que eu acho que é isso que vai evitar o uso político. Claro que talvez a pergunta de vocês leve à ABIN paralela, o que está acontecendo aí, que há uma apuração por parte da Polícia Federal sobre o uso indevido dentro da ABIN por uma parcela de funcionários, aquilo não representa toda a ABIN.
a gente tem que aguardar o resultado, o relatório desse inquérito, ver o que isso vai ser publicado, do que vai se tornar público, se é que houve efetivamente o uso indevido de pessoas, sistemas dentro da ABIN para favorecer o grupo partidário A, B ou C. Eu diria que ainda é um pouco prematuro. Agora, é visível sim que, por exemplo, existe hoje a associação de funcionários da inteligência e acabam tendo manifestações políticas. Eu acho isso temerário. Eu acho razoável a Agência Brasileira de Inteligência, também como a CIA, DGSE e essas outras empresas, até o MSS chinês faz, agora até o próprio serviço de inteligência chinês já está no webchat deles lá. Então, quer dizer, eu não sou contra a ABIN mostrar o trabalho dela. Eu acho que ela tem que mostrar. É importante, porque a sociedade, com isso, vai entender o que a ABIN faz e vai evitar que haja o uso pejorativo da imagem. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil ainda carece de reforçar isso, porque tem disputas internas, tem disputas de poder aí. Tem disputas de poder nesse controle do sistema de inteligência ou dos serviços de inteligência. A gente está vendo isso, fica um pouco evidente. Batistella, tem o Serviço de Inteligência Brasileiro. Agora, nós temos uma legislação, por exemplo, se pega um espião dentro de uma divisão militar, por exemplo, o Brasil tem a fama internacional de ter o melhor projeto, me corrija, por favor, você é da Marinha, você pode falar disso, de enriquecimento de urânio para fins pacíficos. Pacífico, sim. Se alguém tiver fazendo uma espionagem dentro desse projeto, como eu acho que já deve ter acontecido, a gente não fica sabendo, enfim, nós temos legislação para poder prender essa pessoa? Só vem pergunta boa. Os gigantes aí são vocês com as perguntas. A sua pergunta remete a uma divisão. Eu captei um detalhe na sua pergunta daquilo que a gente, em se tratando, por exemplo, Marinha, mas a gente não pode esquecer dos projetos também da Força Aérea, do Exército e tal. Eu trouxe a Marinha por você ter sido... Sim, mas é que a sua pergunta, ela remete a uma coisa muito importante, dependendo de como que o fato ele teve origem, porque se ele foi, de alguma maneira, identificado dentro de uma organização militar, isso vai acabar sendo apurado, provavelmente com base em crime militar sobre o Código Penal Militar. Mas que você pega um estrangeiro fazendo isso. Bom, mesmo aí você complica mais ainda a pergunta. Mandar o nó, né? Eu confesso a você que eu não tenho conhecimento de que tenha acontecido algum tipo de investigação nesse sentido, certo? Não tenho conhecimento, com bastante franqueza. Então nós temos uma legislação que vai falar de espionagem à luz do Código Penal Militar. E no nosso paralelo do Código Civil, aí eu diria para você que nós estamos bem aquém do desejado. A minha, embora não seja a minha especialidade muito, eu não falo muito dos aspectos jurídicos, eu sempre digo que a espionagem é um ato ilícito, mas a gente tem carência na definição dessa conduta, no enquadramento da conduta. Nós tínhamos a Lei de Segurança Nacional, que por razões políticas foi revogada, e a nova lei que entrou, quando você vai lá no artigo tal, item K, por exemplo, é muito fraco. É muito fraco. Ela é uma redação, na minha visão, muito incipiente ainda. Aquilo precisa ser reformulado e revisto. Fazendo um comparativo com o Espionage Act dos Estados Unidos, que tem lá já seus 20 anos, quando você compara o enquadramento da conduta para que um promotor possa fazer a acusação do ato de espionagem e um juiz julgar à luz do que hoje existe nos Estados Unidos, no Brasil é muito incipiente. Você falou agora, recentemente, do italiano que foi preso, que ele foi captado para fazer e pegou 30 anos de prisão na Itália. Nós não teríamos isso aqui, porque não temos lei para isso, é isso?
Tem, mas ela é incipiente. Ela precisa ser, eu acho que ela precisa ser mais bem estudada, ela precisa ser mais bem aprimorada, ela precisa se ater a detalhes, por exemplo, hoje quando envolve não só a espionagem clássica, certo? Do você me passar um documento no famoso dead drop, né? Que é aquela entrega velada, as pessoas, entre aspas, não aparecem, mas estão sendo filmadas, e aí caracteriza o delito de que você me entregou um envelope e lá dentro tem um documento sigiloso e tal, certo? E a gente está falando um pouco do ato físico. E como é que a gente lida com a espionagem cibernética? Sim, que é pior, é que nem Então, Hoje em dia o espião não ainda precisa nessa nem estar no história. território. né? Não. Ele está do outro lado do mundo. E se bobear, está escutando o que nós estamos falando Mas aqui dentro. antes de ir para o cibernético, eu queria que você comentasse um caso. Hum. Que aconteceu emblemático, um caso de um casal espião com o codinome de Alice. Você cita no teu livro isso. Tentando vender ao Brasil segredos militares em um submarino de propulsão militar da Marinha Americana. E o casal foi preso, né? A mulher acho que pegou 20 anos. Ela ele 18, 22 e o marido acho que 18 anos. 18 anos. Eu queria que você comentasse isso. A gente está falando de, quer dizer, é um casal americano que se apropriou de um documento de informações do submarino americano e estava tentando vender isso para o Brasil, e isso nunca ficou muito esclarecido, né? Olha, esse daí eu classifico caso como as clássico. aventuras de Alice, né? Por que eu... Isso daria um filme. Não, Isso daria um filme. Por que eu chamo de As Aventuras de Alice? Porque, lendo toda a documentação que foi publicada desde os Estados Unidos, esse engenheiro americano que trabalhava dentro do programa de submarinos nucleares da Marinha Americana se apresentou como sendo Alice. O que nós temos conhecimento é que, de alguma maneira, esse casal, porque a esposa acabou sendo... Ela provavelmente até deve ter incentivado o marido a fazer isso. Ele deixa claro na documentação que foi divulgada pelo Departamento de Justiça norte-americano que ele, ao longo de um bom tempo, subtraiu informações de dentro do laboratório onde ele trabalhava. Não está claro como que ele subtraiu essa documentação. Se ele xerocou, se ele copiou em pendrive... De alguma maneira ele Mas era o pendrive, né? Não, o pendrive era a entrega. O pendrive era a entrega. Mas como que ele tirou as informações e, entre aspas, levou para casa, provavelmente as autoridades americanas não vão revelar. Pois bem, em algum momento a aventura começa quando ele escreve uma carta para alguma autoridade brasileira que não sabemos quem foi. Não se sabe quem foi. Não foi divulgado, né? Não foi divulgado. Esse assunto realmente foi mantido sob sigilo pelas autoridades brasileiras, que não divulgaram quem foi que recebeu essa carta. E esse se chama de write-in, porque o termo começa como walk-in. No tempo da Guerra Fria, o walk-in era aquele nacional russo ou aquele nacional norte-americano que, muito provavelmente por ideologia ou até por interesse financeiro, entrava na embaixada do país oponente e dizia: quero espionar para vocês, quero trabalhar para vocês. Esse é o chamado walk-in. Esse é um caso bem interessante, porque você não sabe se a pessoa está sendo sincera. Você é um agente duplo. Isso, exatamente. Então isso é visto com muito cuidado. Não é assim que a pessoa chega e fala: agora eu quero trabalhar para você. E esse foi um caso de write-in. Eu digo mais ainda, foi um write-in a frio. Ele fez a frio, né? Bom, esse documento foi recebido no Brasil. Eu diria que acertadamente as autoridades brasileiras comunicaram o adido, provavelmente o adido do FBI que trabalha junto à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que por sua vez deram início a uma operação. Aí já entra aquele trabalho operacional, seja com apoio da inteligência, contra-inteligência, certo? Se elas vão trabalhar juntas ou se isso só foi trabalhado pela contra-inteligência do FBI, de tal maneira a tentar identificar quem havia mandado essa carta. E o Alice, ele dá as instruções de
que ele enviaria essa documentação mediante o pagamento de criptomoedas e ele Quanto era, você lembra? Era um valor absurdo. No 5 milhões de dólares? no total acho que chegava a 5 milhões e o primeiro pagamento que o FBI fez para mostrar que a operação estava em curso foi acho que 100 mil dólares em criptomoedas. E ele, então, e eu acho que o grande erro dele foi esse, ele diz que todas as comunicações se dariam pelo Proton Mail, que é uma outra plataforma de e-mail, com as suas seguranças, mas de mais difícil identificação do origem. Só que o FBI logrou um êxito que tem que ser dito. Convenceu Alice, lá nos Estados Unidos, esse engenheiro... Como se fosse um brasileiro. Então, se passando por brasileiro, e aí tem um detalhe interessantíssimo. Esse engenheiro, claro que ele deve ter percebido assim, opa, aí tem coisa, eu também não vou aceitar isso. Ele colocou como condição que provavelmente, eu acho que foi no dia, algum feriado de maio que tem nos Estados Unidos, agora eu esqueci, no 4 de julho, alguma coisa assim, que fosse feito um determinado sinal na Embaixada do Brasil. Não fica claro se é na Embaixada, mas provavelmente em Washington. Isso aí, basta um sinal, bota uma bandeira, bota um X no telhado, no telhado e tal, de tal maneira que aquilo para ele foi a certeza de que ele estava falando com um brasileiro, o que significa que a Embaixada do Brasil, pelo menos o embaixador, autorizou aquilo também. Ou seja, tenham certeza que esse assunto foi levado ao mais alto nível no Brasil, dada assim a extremamente grave. Quando o Brasil, de alguma maneira, sinalizou o que Alice queria, ele, então, entendeu que estava falando com brasileiros. E foi aí que foi feito o primeiro dead drop, que a imprensa tratou de maneira jocosa, porque estava na metade de um sanduíche lá de cachorro-quente, e aí é que estão as técnicas, provavelmente pegou meio sanduíche, colocou o pendrive ali, deixa no banco, eu saio... Coisa de filme. Eu saio, você... Tá vendo? Porque isso que a gente volta lá atrás. Tem coisas que acontecem nos filmes, mas é que acontece na vida real. Então, todo aquele cenário estava sendo monitorado pelo FBI e é aí que eles têm a primeira identificação de quem seria Alice. Esse engenheiro, a esposa está fazendo a cobertura dele e aí há a troca. Ele deixa o sanduíche com o pendrive, o agente do FBI se passando para o brasileiro vai lá e pega e tal, faz o pagamento e aí o FBI faz convence ele a fazer o segundo dead drop, a segunda entrega que vai estar numa caixa de band-aid, alguma coisa assim. Se eu não me engano, ocorre a segunda entrega e nisso o FBI então decide empreender a prisão dele porque ele poderia estar conduzindo a mesma operação com outros países, não é só o Brasil. E interessante que na carta ele denota que não era um país de língua inglesa para quem ele estava tentando vender as informações. Isso exclui Austrália, Inglaterra, porque num dos documentos ele denota que não fala a língua do país. Eu escrevi um artigo disso, sem saber que era o Brasil, mas eu arrisquei ali dizendo que um dos possíveis países era o Brasil. Mas agora, por e ele foi preso e condenado. O que faz você pensar, você que é da inteligência, que ele visualizou o Brasil como sendo um grande comprador? Bom, primeiramente eu vou falar uma coisa aqui extremamente delicada. Ele está preso? Tá. Ok. Significa que isso não foi uma flag operation. E se fosse uma flag operation? Vamos lá. O grande risco que o Brasil correu se tivesse se aventurado nesse tipo de operação e poderia ter recebido documentos falsos, documentos adulterados, que poderiam, na verdade, levar a uso para o nosso programa nuclear que acabariam causando erros de projeto, embora submarino da classe Virgínia, totalmente diferente do Scorpion que o Brasil, com base na tecnologia que foi adquirida da construção do submarino convencional francês. Mas o que eu quero dizer com isso? O grande risco, e se isso estivesse sendo uma operação controlada pelos próprios norte-americanos? Sim. É um jogo de pôquer, né? Você não sabe e se fosse? Ao que tudo indica, não foi. Ao que tudo indica, não foi.
a conduta do Brasil foi a mais correta possível e, ao que tudo indica, tanto que no primeiro momento, quando ele foi preso, o nome do Brasil não foi divulgado. De alguma maneira que não está claro, o nome do Brasil vaza ao longo do processo lá nos Estados Unidos. De alguma maneira, ao longo da condução já do processo criminal, é que o nome do Brasil vem à tona. Mas, Batistella, será que isso já não foi programado? Porque esse vendedor, Alice, ele já estava sendo monitorado, aí alguém foi lá e ofereceu de comprar alguma coisa e o próprio Estados Unidos pediu para que o Brasil fosse parceiro nisso? Seria uma contra-inteligência isso? Isso é uma questão de contra-inteligência, mas aí quando a gente começa a casar algumas peças, né, a gente, de alguma maneira, vamos dizer assim, talvez esse engenheiro, incentivado pela esposa, tenha decidido a empreender essa campanha por eles mesmos. O que eu quero dizer é o seguinte: foi um caso extremamente delicado, na minha visão, porque eventualmente a gente não pode descartar. Isso não é teoria da conspiração. O raciocínio é esse. É meio que 5W2H aí, sabe? Vamos pensar e tal. Poderia ter sido uma flag operation, né? É o que se dá quando eu preparo uma operação de alguma maneira que eu vou fazer essa isca para você, usando o seu termo e tal, e aí se caiu, tá vendo? Ele mordeu a isca. Hoje, da forma como as coisas depois foram se clarificando, não demonstra que tenha sido. Não demonstra que tenha sido isso. Ao que tudo indica, foi um ato isolado, o cara quis abraçar 5 milhões de dólares a princípio. Dizem que tem motivação política, porque ele era contra o governo que estava na época, mas aí a gente já não sabe se isso já foi tentado uma utilização para politizar o assunto. Então, acho que o saldo positivo disso, né, de conhecer esse fato, é dizer, a conduta que o Brasil tomou, seja por quais autoridades que, obviamente, eu acredito que isso deva ter chegado ao presidente da República, creio eu, acho que foi a decisão mais correta que o Brasil tomou. Batistella, a gente está falando tudo isso de governos, de países. Nossa, é um assunto que... Né? Mas o teu livro Contra a Inteligência 4.0 virou best-seller não foi só porque fala de países. Provavelmente aqui também deve ter alguma dica para quem é um cidadão comum, para quem tem uma empresa, para quem... o que a pessoa pode pegar desse conteúdo que tem aqui e trazer para a vida dela, né? mais próximo? Poxa, Pedro, obrigado pela pergunta. O livro, ele traduz uma sequência de trabalhos aí desde o momento em que a Bravos Consultoria foi fundada. Eu já vinha trabalhando o pensamento desde 2017, o que eu faria, vamos dizer, se a minha carreira na Marinha terminasse como era previsto em 2019, eu estaria, como a gente diz, nos extentores. Ou eu seria promovido a almirante, ou eu seria exonerado ex officio. A carreira acaba. E foi o que aconteceu, naturalmente, tranquilamente. Estava no comando do 8º Distrito Naval como chefe de Estado-Maior, que foi uma felicidade enorme para mim. Me sinto totalmente, feliz de falar isso. Encerrei minha carreira por onde eu entrei. Então eu fico muito feliz. Aí vem Santos, passei por lá 1 ano e pouco, foi uma experiência interessante. Mas desde 2017 eu já vinha pensando, e se eu enveredasse pela área da consultoria? Mas para quem que eu vou prestar consultoria? Mas não é para o governo, eu já sou do governo. eu sou um funcionário do governo federal. Então, aí vem o plano de negócios da Bravos, muito focado para o business. Business, leia-se, meio empresarial mesmo. Sempre foi o foco da Bravos Consultoria. Foi assim que começou, de uma maneira muito... sutil, de uma maneira, sabe, eu diria assim, serena, um início muito pé no chão mesmo. Nisso vem uma outra etapa, estou contando isso assim, porque isso vem uma outra etapa em que, conversando com uma pessoa, uma mulher que é extremamente
afeta a área de segurança. E numa conversa com ela no almoço, ela falou assim, poxa, mas o mercado é carente de ferramentas de análise de risco. Isso me deu uma ideia. Eu falei, eu sei como fazer isso. Eu fiz análise de risco do Porto de Santos. Eu mergulhei uns 2 meses e meio e fiz uma ferramenta, que eu chamo de diagnóstico de segurança, um assessment, e montei essa ferramenta. Pelas tantas, tudo. Nisso aconteceu o acidente da minha filha, foi um momento muito difícil para mim, em 2022. Foi um ano de meio ano, né? Porque metade do ano foi muito difícil para mim. Aí vem a ideia do curso. Porque me convidaram para dar umas aulas de contra-inteligência e quando eu fui dar as aulas, eu falei, mas eu tenho tudo, mas quando você vai botar no papel, você fala assim, poxa, eu tive que estudar, sabe? E aí eu falei, poxa, que bacana, vou montar um curso. Aí montei o curso todo, dei essas aulas, montei um curso, fiz plano de estudo, currículo, fiz tudo. Montei um curso completo, com plano de estudo, com currículo, com planejamento específico do curso. Aí me perguntaram, mas você não vai divulgar o curso? Eu falei, poxa, está faltando alguma coisa. Tá faltando. Eu já vinha prestando serviços, eu prestei vários serviços ao longo desses anos, eu também fui ganhando experiência. E aí vem o livro. Chegando à sua pergunta, aí vem o livro, alguém fala assim, poxa, por que você não publica um livro? Então, o livro, ele foi direcionado, posso te garantir, ele foi escrito para o mercado corporativo. Ele foi pensado para o mercado corporativo, ele foi pensado... A editora fez essa pergunta para mim, qual é o seu público-alvo? Eu falei assim, olha, meu público-alvo são os gestores de segurança. Mas é o gestor de segurança para o C-Level. É do gestor de segurança, o gerente, a média gerência da área de segurança para o C-Level. Para, de alguma maneira, mostrar a importância de ter esse tipo de preocupação justamente para a proteção dos seus conhecimentos sensíveis dentro da empresa. Então o livro ele se presta de alguma maneira assim, a mostrar a importância de ter trabalhos internos de conscientização, principalmente porque, olha, eu bato muito nessa tecla, pessoas, processos e tecnologias. Com tecnologia você não tem como não tem como fugir da tecnologia. Processos sempre podem ser melhorados, todos os processos podem ser melhorados com apoio de tecnologia. Onde é que, para mim, é a coisa mais importante? É o capital humano. É ali que você tem que investir no capital humano. E me parece que quanto mais o tempo passa, a gente só se preocupa com tecnologia, dá uma melhorada nos processos, mas pouco trabalhamos, pouco investimos no pessoal, no fator humano. Então, um dos motivos do livro é mostrar para... Espero que o livro tenha conseguido atingir esse objetivo do nosso setor corporativo no Brasil investir em mentalidade. Você acha que as empresas brasileiras pensam muito em segurança, principalmente cibernética? A gente ia entrar nesse assunto, né? Você acha que as empresas brasileiras pensam muito nesse tipo de segurança? Com a inteligência, fazendo um trabalho dentro de empresa e tudo mais? Com franqueza? Não. A resposta tem que ser objetiva. Não. A minha visão do mercado corporativo brasileiro, primeiro que é importante salientar que nós temos excelentes empresas de segurança. São empresas que prestam segurança patrimonial. Não vou citar nome, não vou dar nenhum spoiler do setor A, B ou C. Mas que o Brasil tem, fruto talvez da insegurança que nós vivemos, esse mercado... ele vem se robustecendo de empresas que prestam serviços de segurança. E muitas dessas empresas eu tenho conhecimento que também passaram a se preocuparem com a questão da segurança cibernética. Mas isso é o provedor de serviço, é quem tem o serviço e oferece para o cliente. Em relação à sua pergunta, a visão que eu tenho é que, infelizmente, a mentalidade em geral... no Brasil, do empresariado como um todo, sabe que o problema existe. Infelizmente, segurança é visto como custo, não é visto como investimento. No Brasil, segurança ainda é custo. É visto pelo board da empresa como custo. Não é visto como um investimento que lá na frente vai evitar que ele aí sim tenha um gasto, um custo.
Então acho que tem um gap aí, é por isso que eu decidi lançar a consultoria, foi por isso que eu fui devagarinho estudando, conversando, e nas consultorias que eu fui prestando ao longo desses últimos, bem dizer, 3 anos e meio, eu fui constatando isso. Eu tive a chance de ver em loco, a ponto de ter que dizer para o CEO da empresa, mas o senhor precisa investir em segurança aqui, o senhor precisa reforçar uma camada de proteção, seja de segurança física, seja de segurança para o seu próprio pessoal. Quando eu falo isso, é treinamento. É treinamento. Não estou falando que vai colocar lá 10 cães de guarda e armar todo mundo. Mas aí você está falando de segurança patrimonial. Eu digo segurança onde você tenha que usar inteligência mesmo. Por exemplo, as grandes farmacêuticas que têm que ter a segurança por conta de as fórmulas, os remédios, não saírem as da... As empresas que vêm, principalmente, que são originárias de multinacionais, elas têm alguma cultura sobre isso. Elas têm. Não adianta a gente achar que determinadas empresas que sejam norte-americanas, as francesas, as próprias empresas de origem inglesa não tenham esse tipo de preocupação. Mas o capital humano brasileiro que está nesse conjunto e que efetivamente é o pessoal que faz essas empresas operarem no Brasil, em geral, para mim, eu acho que nós estamos assim num processo de melhoria. Tem bons cursos, tem algumas faculdades que já têm MBA, algumas universidades, algumas recentemente eu até visitei uma delas. Eu geralmente não cito nomes, mas eu tive a chance de visitar semana passada uma organização de ensino em São Paulo que eu fiquei impressionado, eu achei assim, fantástico. Então assim, tem cursos, mas a mentalidade de inteligência e de contra-inteligência, então, a de inteligência já é pouca. Porque muito se fala no Brasil de inteligência competitiva, inteligência de mercado, dá para pegar gancho nisso, mas a inteligência que eu falo, ela está num step acima. E de contra-inteligência, então, contra-espionagem, tá? No Brasil, ainda há muito que crescer, eu acho que o mercado brasileiro é carente. É mais natural do que o empresário imagina? Porque às vezes o empresário imagina que isso não vai acontecer na empresa dele, uma espionagem, uma contra-espionagem. O cara vai falar, isso aí é lá pro... É do filme. Isso é do filme. Imagina que alguém vai entrar aqui na minha indústria para roubar o processo que eu faço disso aqui. Do que eu faço. A fórmula desse produto. É mais normal do que as pessoas imaginam? Eu diria que sim, porque tem uma questão importante aí da concorrência desleal. Então imagina que você desenvolve esse copo, é um copo de cristal que você desenvolveu essa técnica aqui no Brasil, e o concorrente que ainda está no vidro, que não é cristal, poxa, mas espera aí, como é que eu consigo saber que técnica ele está usando para fazer esse copo de cristal? E aí eu queria saber como é que você tem isso. E aí, por exemplo, quem sabe eu não consiga, né, acompanhando as suas necessidades de contratação de pessoal, mesmo que seja para alguém trabalhar no setor administrativo, digamos, de pagamento de faturas. Eu coloco uma pessoa lá dentro para trabalhar nessa empresa, é a primeira porta que eu consigo abrir. É a primeira porta que eu consigo abrir. Olha, você quer ver uma área onde tem que se tomar muito cuidado? Prestação de serviço. Então você é dono dessa tecnologia que desenvolveu, uma tecnologia brilhante de copos de cristais no Brasil. Não está vindo lá da Itália, nada disso, não é você que está fazendo aqui. Você faz copo de cristal, você trabalha, você presta serviço de limpeza? Não. O que você faz? Você subcontrata uma empresa. Certo? A empresa que presta serviço para você de limpeza, ela pode nem estar atenta de que eu vou infiltrar alguém lá no processo de contratação de uma pessoa que vai colaborar na área de limpeza e que depois vai prestar serviço dentro da sua empresa devidamente orientada. Por quê? Porque recebeu treinamento específico. E aquela pessoa que a gente chama de gray man, que é a pessoa mais simples do mundo, é aquela que vai espetar um pendrive no teu computador. Tá vendo? Tem que ficar atento. Basta isso, basta espetar um computador, um pendrive num computador lá do setor de almoxerifado. Por exemplo, depois que ele entrou na rede, vai encontrar os backdoor dentro da sua própria rede. Se não tiver um
um bom trabalho de segurança cibernética dentro da sua empresa, aí você criou toda uma estrutura, você contratou uma excelente empresa de segurança cibernética que põe uma proteção de borda das melhores, com toda a tecnologia que impede de você sofrer, né, vamos dizer assim, ou de apontar, de alarmar que você está sofrendo um ataque cibernético. Só que uma pessoa que você menos espera, que está prestando aquele serviço de uma maneira tão efetiva, tão bondosa, prestativa, que aparentemente é da sua mais absoluta confiança, espetou um pendrive no computador. E aí que entra a tua consultoria, que você vai prevenir como isso pode ser. Exato. Entendi. Exato. Entendi. Exato. Então tem o aspecto proativo e reativo. Aham. A consultoria no modo proativo, no sentido, olha, vamos primeiro fazer mesmo um diagnóstico e ver onde é que a gente já pode implementar determinadas rotinas de segurança, de conscientização de todas as suas equipes. Então é por isso que eu digo, o investimento no capital humano. E tem um modo reativo, ou quando o problema já aconteceu. E aí, de certa maneira, agora vamos tentar entender o que aconteceu e se há remediação ou evitar que uma nova. Por isso que eu digo, né? Tem uma pergunta difícil, né? O que você faria com a sua empresa, Pedro, se você descobrisse que você estava sendo espionado? O que você faria? Não precisa responder, Pedro, a pergunta é difícil. Mas eu vou te fazer uma mais difícil agora. Como que você vai descobrir que a sua empresa foi espionada? Como? Então, o fato de você não ter nenhuma comprovação porque não se encontrou nenhum bug, chama de bug, né? Esses dispositivos de escuta eletrônica dentro da sala, o fato de você não encontrar isso não significa que você não está sendo espionado. Existem outros métodos, existem outras técnicas, existem outras possibilidades. Então tem que ver no conjunto da coisa. E aí é que eu entro com uma assessoria para tentar mobilizar esse alto escalão aí, né, do nível gerencial para cima, se level, ou board. para evitar, né? Para evitar também, né? Se preparar. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Meu silêncio é total concordância. Tá certo. A gente está chegando no final da nossa conversa já, passa rápido, Nossa, né? voou. É um assunto tão, Tem 500 tão profundo, perguntas aqui, não com deu nem tanta pra... coisa, que a gente vai ter que pedir para você voltar, viu? Você vai ter que vir de novo para falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas eu quero te deixar uma pergunta, Batistella. Se de todo o teu conhecimento, de tudo que você aprendeu nesses anos como agente, né, e nesse trabalho todo que você faz, você pudesse deixar uma única dica para quem está assistindo a gente, qual seria a sua dica de ouro para essa pessoa levar para a vida dela? Relacionado a tudo isso, eu diria que, primeiro, se decidir enveredar pelo trabalho na área de inteligência e contra-inteligência, haja com ética e moralidade. Eu digo que tudo que eu aprendi por causa desse mundo subterrâneo, isso é um mundo subterrâneo. Principalmente nos Estados Unidos, há muita literatura que chama de pântano. Isso é um mundo pantanoso. E isso dá uma conotação extremamente pejorativa. Então, o que eu diria, assim, o mercado precisa de pessoas com ética, moralidade para atuar nisso. Em suma, é a mesma coisa como a polícia. Você precisa de que os policiais sejam honestos, não sejam corruptos e que combata a criminalidade. Então, essa seria, assim, a forma que eu passaria uma resposta, eu daria essa resposta. Tem que trabalhar com ética, profissionalismo, moralidade. O que faz uma pessoa ser gigante? Puxa vida. Bem, eu acho que são os valores. Eu acho que são os valores que fazem uma pessoa ser gigante. Eu uso uma frase que inclusive está no livro, que quando eu li a primeira vez em 2009, depois que eu voltei da China, lá eu estudei um pouco e Mao Tse Tung, o livro vermelho, eu li o livro vermelho,
o conceito de transformar tempo e espaço. E existe os Analectos de Confúcio. E tem uma coisa que eu li que me marcou muito. Eu acho que o gigante, então, é aquela pessoa que, primeiro, procura sabedoria, procura estudar. Porque a pessoa que estuda, ela não é indecisa, ela evita ficar na indecisão. E a gente precisa de pessoas que tomem decisão, claro, as mais corretas. Como? Procurando estudar. Tem um outro, na mesma frase, a pessoa ser benevolente. Benevolência eu tenho para mim como ser uma pessoa de bondade, que não se afasta de prestar a caridade. E eu acho que quem faz isso, como diz Confúcio, não vive de aflição. É uma pessoa que tem paz. Muito bom isso. E tão importante nesse conjunto, eu acho que uma pessoa que quer ser assim, ajudar ao próximo, gigante no sentido de ajudar, ela tem que ter coragem. Confúcio diz, ter coragem, quem tem coragem não tem medo. O problema do uso da palavra coragem é que dá a intenção que é o valentão, a coragem física. Não é dessa coragem que eu falo, é da coragem moral. Ter coragem moral. E quem tem coragem moral não tem medo. Não tem medo de falar a verdade. Eu acho que essa é uma... Eu uso... nos documentos... Eu já fiz 2 monografias de MBA que você tem que entregar. Fiz uma tese de doutorado dentro da Marinha, que é o nosso curso que a gente faz aí no último estágio da carreira. E todos esses documentos, né, esses trabalhos de curso, eu sempre usei essas frases, essa frase, esse conceito de Confúcio. Eu acho que isso representa muito. Era isso que eu diria que se espera de um gigante. Muito bom. Marcela, obrigado pela tua presença. Quem quiser te encontrar, exatamente. Quem quiser encontrar o livro, aonde que encontra? O livro está à venda em algumas livrarias físicas, que a editora literária tem divulgado, mas, bem, para falar a verdade, a principal plataforma hoje que está vendendo é a Amazon. A Amazon, se entrar com o nome, o livro está disponível na Amazon. E quem quiser te seguir nas redes sociais ou te encontrar, contratar os teus serviços da Bravos, etc. Eu sou um pouco... bom, eu tenho meu LinkedIn, né, que é Luiz Fernando Batistella, meu LinkedIn. O meu Instagram é Luiz Fernando Batistella. E o Instagram da Bravos é Bravos Consultoria BC. Bravos Consultoria BC. Eu tô aí nesses na rede social toda. E tem o site da Bravos, que é bravosconsultoria.com.br, tá? Tem um site. Marcela, obrigado pela tua presença, obrigado por dividir tanto conhecimento com a gente. Vou devorar este livro. Vou ler eu já li, é maravilhoso. Um livro muito bom, tem muita informação boa aqui. E você, gigante que está com a gente até agora, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado por se inscrever no canal e por ativar o sininho e estar sempre recebendo as nossas notificações, né, Paula? E deixa o seu comentário que a gente quer saber o que você está pensando. Precisamos disso para melhorar cada dia mais. Sigam a gente em todas as redes sociais. Batistella, agora, para terminar, a gente olha para aquela câmera ali e dá um tchauzinho. E é assim. Eba!